O vento soprava fraco, balançando as folhas altas da plantação. Samuel estava no centro de um pedaço de terra nua, os pés firmes no chão batido. O viajante, imóvel a poucos metros, observava com seus olhos azulados e frios. Mais fundo. Sente. A terra. A voz metálica do viajante ecoou. Não é só o solo. É a vida que corre nele. Samuel fechou os olhos, respirou fundo. As veias de suas mãos começaram a brilhar de leve e do chão, raízes grossas começaram a se mexer, surgindo como serpentes vivas. Concentre-se. O viajante insistiu. Você não está lutando contra mim. Está lutando pelo seu pai. Os olhos de Samuel se abriram, cheios de raiva e dor. Você acha que eu não sei disso? Gritou, as raízes se espalhando ao redor. Você acha que eu consigo dormir desde que ele sumiu? O viajante ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse. Eu sei quem levou ele. Samuel congelou. O vento parecia ter parado junto com o seu coração. Fala, agora! Eles chegaram no momento em que a marca do céu desapareceu. A fenda não se fechou sozinha. O viajante olhou para o horizonte, como se pudesse ver além. Eu senti a presença deles. E agora senti de novo. Quem são eles? Samuel deu um passo à frente. Não importa o nome. O que importa é que eles têm seu pai. E se não formos agora, ele não terá muito tempo. Samuel cerrou os punhos. Então, me leva até lá. A estrada de terra estava silenciosa. Só o barulho dos passos apressados e o zumbido baixo vindo do corpo do viajante. Você está pronto? O viajante perguntou sem olhar para trás. Não sei, mas vou mesmo assim, respondeu Samuel, os olhos fixos no chão. Eles vão tentar te quebrar. Vão te mostrar coisas para te distrair. Samuel soltou um suspiro pesado. Nada vai me distrair de tirar meu pai de lá. No meio de um campo abandonado, um brilho azulado pulsava no ar. Quando chegaram perto, Samuel viu uma nave imensa, com metal escuro e formas curvas, como se fosse feita de ossos. É aqui, disse o viajante. Samuel engoliu seco. Então, vamos acabar com isso. Ao entrarem, o cheiro era pesado, de ferrugem e algo podre. As paredes pulsavam como se fossem vivas. E logo, eles apareceram. Criaturas enormes, pele verde escura, dentes afiados, olhos amarelos, orcs, mas não de contos de fadas. Esses exalavam ódio real. Saia do meu caminho! Gritou Samuel, enfiando as mãos no chão metálico. Raízes grossas romperam o piso, se enrolando nas pernas das criaturas. Um dos monstros rugiu e partiu para cima. Samuel desviou, mas outro acertou no ombro com uma força que o jogou contra a parede. Samuel! O viajante lançou uma rajada de energia azul derrubando dois inimigos. Levante-se! Com dor, Samuel se ergueu, sangue escorrendo pelo canto da boca. Eu não vou cair, não até achar ele! Eles avançaram até uma sala central. No centro, acorrentado e ferido, estava o pai de Samuel. Pai! Samuel correu soltando as correntes com um puxão de raízes. O homem fraco mal conseguiu abrir os olhos. Samuel, você cresceu. Eu vou te tirar daqui, Samuel disse, segurando-o com cuidado. Mais orques surgiram. O viajante ficou entre eles e Samuel. Vai! Eu seguro. Não! Samuel hesitou, mas o viajante gritou. Agora! Samuel colocou o pai nas costas e correu, enquanto atrás dele, sons de luta ecoavam. O pai de Samuel foi deitado sobre a cama. A mãe, chorando, o abraçou. Samuel estava coberto de sangue e poeira. O viajante apareceu na porta, a luz dos seus olhos oscilando. Eles vão continuar vindo, enquanto eu existir. Samuel agarrelou os olhos. O que você está dizendo? Eu preciso desligar minha energia para sempre. É a única forma. Não, não pode! Samuel deu um passo à frente, mas o viajante recuou. Cuide deles, Samuel. Você é forte o suficiente agora. Samuel sentiu o mundo desabar. Por favor, não me deixe sozinho! O viajante se aproximou, colocou uma mão metálica no ombro dele. Eu nunca estive tão vivo ao seu lado. Então, a luz azul dos seus olhos apagou. O corpo metálico caiu inerte, como uma estátua.
Samuel caiu de joelhos, lágrimas caindo no chão. Obrigado, sussurrou, a voz quebrada. O vento da noite assobiava entre as cercas de madeira da fazenda. Samuel estava sentado no degrau da varanda, olhando para o campo vazio. Não havia mais a presença silenciosa do viajante observando de canto, nem o brilho azul fraco que costumava reconfortá-lo nas madrugadas. Agora, só restava a escuridão e o som distante de um grilo. Você sumiu e levou um pedaço meu junto, murmurou ele, apertando a terra com as mãos. O celeiro estava cheio de frutas e raízes que ele mesmo havia cultivado, mas o espaço parecia frio e morto. Cada canto, cada ferramenta, lembrava-o da voz do viajante que já não ecoava nas manhãs para corrigir sua postura, nem surgia atrás dele para oferecer um comentário seco. Samuel atravessava o galpão com passos lentos, revivendo cada treino, cada gargalhada contida e cada silêncio que agora o feria como uma lâmina. Na cozinha, sua mãe dormia em uma cadeira, o rosto marcado pela doença e pelo cansaço. Ele ajeitou uma manta sobre ela e ficou olhando, com o coração pesado. Eu prometi que ia proteger você, disse baixinho, com um nó na garganta. Mas e se eu não for suficiente? Os dias se arrastavam. Samuel passava horas na plantação, criando raízes e folhas que brilhavam como pequenas estrelas no escuro. Às vezes, moldava guerreiros de raiz só para ver se ainda conseguia, mas os desfazia antes que alguém visse. O vazio não desaparecia. À noite, o céu sem a marca vermelha parecia mais calmo, mas também mais cruel. Ele se deitava no quarto iluminado apenas pela lua, imaginando a pequena silhueta do viajante no canto, imóvel, apenas o observando. Queria falar, ouvir suas respostas curtas, mas não havia nada. Houve dias em que quase desistiu. Ficava parado no meio do campo, olhando para o horizonte, sentindo medo de voltar à estaca zero. Mas lembrava do que o viajante dizia. Se parar, o mundo para junto. E respirava fundo, enxugava as lágrimas e continuava. O tempo não apagou a dor. Samuel começou a visitar os lugares onde antes treinava com o viajante. Cada passo no barro, cada toque na cerca gasta trazia memórias vivas. Às vezes sentia que podia ouvir seus passos ao lado ou um brilho fraco atrás dele, mas era só o vento. Ainda assim, ele usava seus dons para ajudar. Produzia frutas capazes de curar doenças e erguia barreiras vivas ao redor da fazenda. Pessoas vinham de longe para agradecê-lo, trazendo histórias e presentes. Mas o silêncio dentro dele persistia. A solidão era como uma sombra constante. Uma noite, voltou à antiga cratera. As plantas haviam tomado conta e no centro havia apenas um brilho azul apagado. Ele ajoelhou, tocou o chão e murmurou: Eu não esqueci e nunca vou esquecer. O frio da terra subiu pelos dedos, trazendo lembranças tão fortes que lhe faltou o ar. Lágrimas caíram, mas ao se levantar, ele sentiu que o viajante nunca o abandonara por completo. O que ficara não era apenas poder, era coragem. E assim, mesmo com o peso da perda, Samuel voltou para a fazenda pronto para continuar, sabendo que cada passo era também para honrar a memória de quem se foi. No fundo, sabia que um dia talvez a escuridão voltasse, mas também sabia que agora ele estava pronto para enfrentá-la sozinho. O vento cortava o ar frio da madrugada, sussurrando entre as folhas das árvores da fazenda. Samuel estava sentado no degrau da varanda, os olhos fixos na imensidão do campo à sua frente. A escuridão da noite parecia ainda mais densa sem o brilho tênue do viajante ao seu lado, aquela esfera metálica que o acompanhara por tanto tempo. Agora, tudo era silêncio. Ele apertou a terra seca entre as mãos, como se pudesse extrair dali alguma força escondida. "Por que você teve que partir?" murmurou, a voz quase um sussurro que se perdeu no vento. Dentro do celeiro, as ferramentas permaneciam intocadas.
O cheiro da madeira envelhecida misturava-se ao perfume das frutas curativas que ele mesmo cultivara. Mas o espaço parecia vazio demais. Samuel caminhou até o centro, onde costumava treinar com o viajante. Cada canto carregava lembranças. O som metálico da voz do amigo, as pequenas correções, o silêncio cúmplice. Ele fechou os olhos, sentindo a falta daquela presença tão constante e inesperada. Na cozinha, a mãe repousava numa cadeira, os olhos fechados pelo cansaço da doença. Samuel ajeitou a manta sobre seus ombros, o peito apertado. "Eu prometi que protegeria vocês", disse, com a voz embargada. Mas como lutar sozinho contra tudo isso? Os dias se arrastavam e Samuel se refugiava no trabalho. Manipulava a terra ao redor da plantação, fazendo as raízes crescerem e se entrelaçarem, criando guerreiros silenciosos que guardavam seu território. As frutas milagrosas cresciam com rapidez, algumas capazes de curar feridas e aliviar dores. Mas por dentro, o vazio permanecia. À noite, deitado no quarto quase às escuras, ele tentava imaginar o viajante no canto, com seus olhos azuis apagados, em silêncio. Desejava conversar, ouvir uma palavra, qualquer sinal. "E se eu não conseguir?", pensava. "Se tudo voltar a ser como antes?". Houve momentos em que quase sucumbiu ao medo. Parava no meio do campo, encarava o céu estrelado, sentindo o peso de cada batalha, cada perda. Mas lembrava das palavras do viajante. Força não é vencer sempre, é levantar quando parece impossível. Com esforço, Samuel se reerguia. Sabia que a luta continuava, que sua família dependia dele, que o mundo não podia parar. Ele visitava a cratera onde tudo começara. As plantas tinham tomado conta do local, mas no centro ainda brilhava uma luz azul fraca. O último vestígio do viajante. Com as mãos trêmulas, tocava o solo ali, sentindo um misto de dor e esperança. "Eu não vou esquecer. Nunca." E seguia adiante, mesmo quando a solidão ameaçava engolir tudo.